Bem-vindos a mais um Pergunte ao Hipnólogo, onde eu respondo as perguntas que vocês me mandam lá na caixinha do Instagram ou no nosso grupo de apoiadores do canal. Então vamos lá. Por que há tanto preconceito contra a regressão? Vamos lá. Esse preconceito não é à toa, não. E ele surge por dois motivos. O primeiro e o mais ventilado é o problema envolvendo memórias falsas. Inclusive, esse problema de memórias falsas ganhou bastante popularidade nos Estados Unidos a partir dos anos 60, porque devido à terapia, em geral terapias investigativas psicanalíticas, os clientes começaram a achar que foram abusados sexualmente na infância. Então, a psicologia, de forma geral, em cada uma das suas linhas, começou a parar com essa ideia de voltar no passado. Porque quando você pensa numa memória, você a reconstrói completamente. Então, a chance de surgir alguma memória falsa no processo da regressão é muito alta. Muita gente pode perguntar, mas eu posso ressignificar a memória falsa? Pode sim, e muitas vezes funciona, é transformador. O problema é que, muitas vezes, o conteúdo dessa memória falsa vai ser um conteúdo que traz danos para a vida atual da pessoa. Por exemplo, ela lembra, e nunca vai saber se é verdade, que foi estuprada pelo padrasto que já morreu. E aí? Como que fica? Então, o primeiro motivo de profissionais da psicologia terem tanto preconceito contra a regressão é pelo surgimento de memória falsa. Inclusive, foi justamente esse o motivo, aliás, um dos motivos, pelos quais Freud abandonou a ideia do método catártico de Breuer, que era um tipo de hipnose regressiva e investigativa. Mas tem o segundo problema, aliás, é um problema que não é ensinado em cursos de hipnose por aí. Bom, é claro que eu ensino, mas o meu curso de hipnose, ele é todo baseado em evidências e eu não sou a maioria, eu sou a minoria, certo? Em geral, o pessoal da hipnose topa qualquer parada. E, infelizmente, técnicas de regressão, principalmente investigativas, querem voltar na causa raiz do problema, podem piorar o sintoma. E isso é devido à chamada lei de Hebra. Inclusive aqui no canal já falei de lei de Hebra no vídeo de neuroplasticidade e em vários outros. A lei de Hebra pode ser resumida numa frase: neurônios que disparam juntos se conectam mais fortemente. Ou seja, essa rede neural, quando ela é disparada, ela vai ficando fisicamente mais forte. Tá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: todos os nossos traumas, todas as nossas memórias estão constituídos em redes neurais. E toda vez que a pessoa lembra de um problema, essa rede neural vai ficando mais forte. Então, se a pessoa faz uma hipnose regressiva, investigativa, e se lembra de um trauma que realmente aconteceu, mas que estava meio esquecido, esse trauma traz um sintoma que é uma rede neural que dispara problema. Só que, no momento que a pessoa se lembra, porque o terapeuta forçou, essa rede neural fica mais forte. Então a pessoa podia ter um sintoma que era bem leve ou que nem aparecia mais. E aí é como se o terapeuta julgasse uma fagulha nessa rede. E aí ela começa a ficar muito mais ativa. E o pior é que ela fica mais ativa para os próximos dias. Tem muito relato de pacientes que se submeteram à regressão e comentaram com o terapeuta o seguinte: depois que eu fiz a sessão de hipnose, meu sintoma piorou, minha ansiedade piorou. Por quê? Aí o terapeuta não entende nada de neurociência e vai falar o seguinte: isso é o seu subconsciente trabalhando nessa questão. Mentira! Não tem nada de subconsciente, não. O que aconteceu foi o seguinte: esse terapeuta, que não entende nada de neurociência, ele simplesmente reativou redes neurais associadas com o trauma, com o problema. E agora essas redes neurais estão mais ativadas e vão ficar disparando ao longo do dia. Então, regressões, principalmente regressões investigativas, têm duas contraindicações muito fortes. Primeiro, podem surgir memórias falsas. E segundo, podem piorar o problema. Então esse preconceito não é tão à toa, não. Podemos usar hipnose no atendimento online? Essa pergunta é excelente, porque eu recebo ela com bastante frequência. E a resposta é bem simples. Pensa comigo. Hipnose é um processo de comunicação entre duas pessoas. Ou seja, se eu estou te hipnotizando, eu estou te convidando a imaginar determinadas coisas. E você imagina. Concorda que o processo da hipnose é todo baseado numa comunicação verbal? A não ser que você esteja usando alguma técnica mais sensorial, de hipnose não verbal, toques, enfim. Mas se você está usando a hipnose chamada hipnose tradicional verbal, qual diferença seria entre fazer isso presencialmente ou fazer online? É melhor fazer hipnose online com alguém que você confia muito do que fazer com uma pessoa que você nem conhece direito, não confia. O atendimento online
Com hipnose ou sem hipnose, vai sim ter algumas restrições. Por exemplo, vamos supor que você vai usar com o seu cliente alguma técnica expositiva. Ele tem medo de cachorro, por exemplo. Aí chega um dia na terapia que ele quer ter contato presencialmente com o cachorro para testar. Nesse caso, essa testagem não vai poder ser feita junto com o terapeuta, porque muitas vezes ele mora em outra cidade. Mas tirando o uso de certas técnicas expositivas, como essa de fazer exposição ao vivo de um cachorro, pouquíssimas são as técnicas que não podem ser feitas online. Inclusive esse medo da pessoa ficar presa no transe e a luz acabar, a internet acabar, isso aí não faz muito sentido não. Claro, você antes de começar o atendimento tem que criar uma série de procedimentos. Por exemplo, se a internet cair, você combina de ligar usando 3G mesmo no celular e atender pelo WhatsApp. Mas se você combinar esses planos todos com antecedência, não tem problema nenhum. Outra pergunta. Nas regressões, é possível usar alguma técnica especial que vai evitar o surgimento de memórias falsas? Não. Impossível. E eu vou te explicar por que é impossível. Primeiro, a gente já tem memórias falsas o dia todo, sem usar hipnose nem nada. O simples fato de eu pensar em algo já traz a chance de esse pensamento envolver memória falsa. Porque a nossa memória não é um arquivo que está lá e eu busco, dou play. Não. Nossa memória é um monte de fragmento que quando eu me lembro, eu junto tudo numa imagem, enfim, naquela representação da minha lembrança. Então, toda vez que eu me lembro de alguma coisa, eu já estou reconstruindo aquilo. E o segundo problema, e esse o seu professor de hipnose provavelmente não disse, é que toda pergunta possui um comando secreto. Por exemplo, se eu te falo, vamos fazer uma regressão para a gente achar a cena traumática de quando você sentiu isso pela primeira vez. Aí a pessoa vai lá na hipnose e sente a cena traumática. Mas imagine que a pergunta fosse outra. Vou fazer a hipnose e você vai estar no túnel do tempo. E lá no fundo do túnel vai surgir o personagem da Disney que representa seu trauma. Aí a pessoa chega e vê o Pato Donald. Observa que no momento que eu digo você vai voltar para o evento que é a causa inicial, eu já estou contaminando o processo. É claro que usar perguntas abertas ou até mesmo perguntas super abertas, é claro que vai diminuir a contaminação. Mas não existe um método que realmente vai ser capaz de trazer memórias que são totalmente autênticas. Inclusive porque esse arquivo não existe mais. Se todas as nossas memórias são o tempo todo reconstruídas, é lógico que a gente não tem esse acervo original mais. Então não tem como fazer uma regressão que vai trazer só memórias autênticas, não. Última pergunta. Se a regressão muitas vezes pode piorar o sintoma, por que ela é ainda tão usada e tão ensinada em tantos cursos? Essa é fácil de responder. Pelo mesmo motivo que os cursos de hipnose ensinam que o nosso subconsciente é um fantasminha que a gente pode conversar com ele. Pelo mesmo motivo que os professores vão ensinar que todas as nossas lembranças estão armazenadas no subconsciente. Pelo mesmo motivo que as pessoas vão conectar hipnose com lei da atração. E o motivo é um só. Geralmente, pessoas que trabalham com hipnose são pessoas que não gostam de ciência, não gostam de evidência. Simplesmente isso. Aliás, que bom seria se todo professor de hipnose realmente tivesse uma prática baseada em evidências. E você, qual que é a sua dúvida? Pode deixar aí nos comentários e lembre-se, toda semana tem vídeo. E se você quiser mandar a sua pergunta, torne-se agora um apoiador do nosso projeto. É só clicar no link que está na descrição e você pode participar da nossa campanha do Apoia-se. Lembre-se, infelizmente ainda temos riscos do nosso canal acabar por questões financeiras, porque não é um projeto realmente conectado com venda de cursos nem nada. Então a gente tem todo um gasto com estúdio, roteirista, editor. Então, por favor, se você quer manter o nosso canal vivo, clica agora no link da descrição e participe da nossa campanha do Apoia-se. Com certeza você vai achar algum plano que é totalmente compatível com a sua condição financeira. E até a próxima.